Alô amigo, alô amiga, está entrando no ar mais um programa Com Amor em Ação. Como sempre fazemos, iniciamos o programa sempre agradecendo a você do outro lado da tela pelo carinho e pela audiência. E também sempre lembrando dos nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. No programa de hoje, ele vai ser exclusivamente com o nosso deputado federal Glauber Braga, falando sobre as reformas trabalhistas, da Previdência e também da terceirização, um assunto que está causando uma verdadeira ebulição no nosso país. Vamos então um ligeiro intervalo, voltamos já já. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amores. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para a sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 2 da tarde no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Venha pro Posto Raça, agora com um novo visual, combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito, venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o farol aceso. Posto Raça, Avenida Governador Roberto Silveira, 2 Pedras. Esse você já conhece. Olá amigos, o programa Com Amor em Ação dessa semana está recebendo uma visita ilustre, o nosso deputado federal Glauber Braga, que gentilmente está nos recebendo aqui no seu gabinete em Friburgo, para falar sobre assuntos de alta relevância
em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Nós vamos conversar com o Glauber sobre o seu mandato, sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e também a terceirização. Projetos que estão em discussão em Brasília e trazendo uma grande preocupação em toda a sociedade brasileira. E o Glauber tem sido um batalhador incansável contra esses projetos. Então, Glauber, mais uma vez, Cezinha, prazer ter você no programa Comunicação. Gostaria que você fizesse uma saudação aos nossos telespectadores. Não é mais só de Friburgo, nós estamos em mais 14 municípios. Bacana. Gostaria que você desse então a sua saudação. Cezinha, primeiro te cumprimentar mais uma vez, te agradecer pelo convite. O teu programa, a gente está sempre recebendo notícias, informações. É realmente um serviço de apoio à comunidade importantíssimo. Eu queria me dirigir a todos os amigos, telespectadores, telespectadoras que estão aqui com a gente também para esse bate-papo, para conversar, prestar contas, responder os questionamentos. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. Deputado, vamos então falar um pouco do seu mandato. Você está no terceiro mandato, né? Terceiro mandato. O primeiro mandato foi um período como suplente. Eu assumi em 2009. Fiquei 2009 e 3 meses de 2010, aí já entrou numa nova campanha eleitoral, aí fui eleito para um mandato completo de 4 anos e aí depois fui reeleito, né? Então são 2 mandatos completos e um mandato que eu fiquei como suplente, é o terceiro mandato. Terceiro mandato. Então, iniciando definitivamente o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre emendas parlamentares. Nós acompanhamos durante o seu mandato algumas, né? Inclusive tivemos várias vezes na Olaria, a Via Expressa, uma obra que, com recurso do governo federal. Gostaria que o senhor aí falasse sobre as suas emendas parlamentares aqui para Nova Friburgo. Cezinha, você sabe que desde o primeiro ano, desde 2009, a gente modificou a lógica. Porque normalmente como é que você discute emenda parlamentar? O deputado escolhe da cabeça dele aonde vai fazer o encaminhamento dos recursos ou então com a Prefeitura Municipal a portas fechadas. A gente procurou desde o primeiro momento fazer as chamadas emendas participativas, que é ir para a comunidade, dialogar com as pessoas apresentarem as ideias, votarem em que propostas querem ver sendo executadas por o município. A gente já fez vários encontros de emendas participativas em Friburgo. O ano passado foi um ano atípico porque foi um ano eleitoral. Eu e a equipe decidimos não fazer encontro de emendas participativas anteriores à eleição. Eu era candidato a prefeito de Friburgo e a gente imaginou, se a gente fizer encontro de emendas participativas, vai parecer que a gente está querendo misturar as coisas, ou seja, fazer alguma atividade como se fosse de campanha nas eleições de Nova Friburgo. Então a gente deixou para fazer o encontro de emendas participativas no pós-eleição. E a gente fez um encontro lá em Florândia da Serra, onde a comunidade local indicou a necessidade da construção de uma quadra esportiva em conjunto com a escola. Mas depois disso, eu estava em Brasília e aí o prefeito municipal foi ao gabinete com uma lista de solicitações aos deputados federais do Rio e a gente fez indicação de outras emendas parlamentares que foram solicitadas, que eu vou inclusive deixar aqui com você. Mas algumas coisas estão trazendo mais uma vez preocupação para a gente. Que é o quê? O encaminhamento dos projetos e das propostas. Porque a gente sempre repete isso. Eu posso, como deputado federal, fazer a indicação de uma emenda. Mas se a Prefeitura Municipal não fizer o encaminhamento do projeto, essa emenda é liberada? É disponibilizada? Não, não é. E aqui especificamente tem uma proposta, como por exemplo, do Banco de Leite do Hospital Maternidade, Dr. Mário Dutra de Castro, em Nova Friburgo, que a proposta está em rascunho. Essas propostas que estão em vermelho são propostas que ou estão em rascunho ou estão em elaboração. E a proposta que está em amarelo é aquela que não foi apresentada. Eu indiquei como prioridade, aqui por exemplo, foi uma solicitação do município, que era para adequação, aparelhamento e implementação de uma unidade de saúde bucal, mas infelizmente a proposta não foi apresentada. Então tem que a prefeitura fazer os ajustes, trabalhar para que mais uma vez
a cidade de Nova Friburgo não venha perder recursos. Eu vou deixar contigo aqui o conjunto de emendas que a gente apresentou para o município. Quando você quiser também que a gente discuta especificamente qualquer um desses pontos com a comunidade, aqui através do seu programa a gente está completamente à disposição. Agora, fica mais uma vez a cobrança de que a Prefeitura Municipal apresente todos os projetos, porque senão mais uma vez a gente pode vir a perder recursos que são importantíssimos, ainda mais num momento como esse, que é de crise. Você lembra, Cezinha, e eu queria também falar desse ponto, que no final do ano passado a UPA de Conselheiro Paulino teve para fechar. Houve um trabalho de solicitação, de reivindicação para que isso não acontecesse. A UPA não fechou. A gente fez a articulação que foi possível para que isso não acontecesse, conversando inclusive com os representantes da Justiça do Trabalho. E uma das preocupações que existia eram recursos para que a UPA continuasse funcionando. E é mais uma notícia que eu quero dar. A bancada do Rio de Janeiro fez uma articulação das chamadas emendas de bancada, e os recursos de emenda de bancada foram voltados para que UPAs no Rio de Janeiro continuassem abertas. E eu dei a minha assinatura também, e parte desse recurso, em torno de R$400 mil, são para manutenção da UPA de Nova Friburgo. É mais um recurso que está sendo disponibilizado para esse fim. Então tem emendas parlamentares que estão aqui, que foram disponibilizadas para esse ano, tem emendas dos anos anteriores que estão chegando para a cidade, tem recurso dessa emenda de bancada, que é para a continuidade do funcionamento da UPA de Conselheiro Paulino. Lembrando que o deputado federal, quais são as tarefas dele? Ele executa? Não. Quem executa é a prefeitura, é o governo estadual. A função do deputado é legislar do ponto de vista federal. E dentro dessa tarefa de legislação, uma delas é indicar as chamadas emendas ao orçamento público, porque o deputado, no final do ano, ele vota o orçamento da União. E dentro do orçamento da União você pode fazer indicação de emendas para o seu estado de origem. É sobre esse tema também que a gente está prestando contas aqui para você. Legal, então, quer dizer então que a UPA tem mais 400 mil mensais garantidos. É claro que esse recurso tem que ainda passar por um processo de execução, né? Ou seja, projeto ser encaminhado, recurso disponibilizado, que a gente sempre diz isso, né? Se todo o trâmite burocrático não for feito, o recurso não é disponibilizado. Mas eu dialoguei com o coordenador da bancada do Rio, ainda no final da semana passada, e ele me garantiu que o Ministério do Planejamento disse que esses recursos não serão contingenciados, ou seja, que esses recursos serão executados. Se porventura o governo federal mais uma vez não fizer a sua parte, a gente vai vir e dizer publicamente que não fez. Mas, inicialmente, recursos voltados para a implementação de projetos nas UPAs, envolvendo também a UPA de Nova Friburgo, emenda da bancada do Rio de Janeiro. Deputado, e é de fundamental importância que a UPA aqui em nossa cidade continue funcionando, porque a gente tem recebido, através das redes sociais, através dos contatos na nossa produção, mas eu diria milhares de reclamações em relação ao Hospital Raul Sertã. Na semana passada eu gravei com um funcionário na porta do hospital. Ele me dizia que chegou uma pessoa grave, né, no hospital durante a noite do seu plantão e tiveram que recorrer a um respirador da UPA para que essa pessoa não viesse a óbito. E não tinha dipirona para os pacientes do hospital. Na farmácia do hospital também não tem nenhum tipo de medicamento. Então, é de fundamental importância que a UPA continue recebendo os recursos, né, para que ela continue funcionando. Nesse momento, eu gostaria de dar os parabéns ao deputado e a toda a bancada do Rio por ter tido essa sensibilidade e essa preocupação com o funcionamento das UPAs em nossa cidade. Inclusive, teve uma discussão na bancada do Rio, Cezinha, se os recursos iam para a continuidade de obras no arco metropolitano ou se eles seriam investidos nas UPAs. Houve lá um processo de votação, né, de escolha. Eu fui um daqueles que disse que nesse momento de crise você tem que colocar os recursos que são possíveis
eles têm que ser disponibilizados para a área de saúde, né? E só fazendo mais um adendo, eu sempre faço as nossas rodas de conversa ali na rodoviária de integração. De 15 em 15 dias eu estou lá pessoalmente participando. E nessa última sexta-feira, as principais reclamações, perguntas e dúvidas não foram sobre os temas federais. As pessoas queriam fazer as suas reclamações em relação à saúde municipal. A gente tem a liberdade para, quando tem um elogio ou uma medida que a gente considera que deva ser elogiada, a gente fazer. A gente, por exemplo, elogiou quando houve a batalha do povo, que era para ter integração plena, pelo menos inicialmente, em cada um dos blocos, começando pelo cartão. A gente falou, não, a pessoa que tinha que, dentro de um mesmo bloco, pagar 2 passagens, está tendo que pagar uma, a gente faz o elogio público, mas a gente faz a cobrança, que tem que ser feita a obra na rodoviária para garantir dignidade às pessoas. Agora, na área de saúde, a reclamação, eu posso te garantir, porque eu ando na rua o tempo inteiro, ela está muito grande. As pessoas estão reclamando demais da falta de atendimento, da falta de condições de atendimento na área de saúde. No nosso último encontro, né, Tamara? Monopolizou ali o microfone, as reclamações das pessoas em relação à área de saúde. Então a gente está sentindo, as pessoas estão reclamando e a gente não pode aqui deixar de fazer também essa cobrança respeitosa, mas firme, em relação à melhoria do atendimento de saúde. Uma coisa também que eu não acho que seja razoável é a prefeitura trabalhar para que os representantes da saúde, eles não venham a comparecer à Câmara de Vereadores para dar as explicações. Tem que ir lá na Câmara dar as explicações. Essa é uma obrigação de todo gestor, de todo prefeito municipal, de o tempo inteiro estar explicando, até para mostrar as dificuldades que está enfrentando. A prefeitura tem que vir a público e mostrar quais são as dificuldades, o que está fazendo, mas por que a saúde está passando por uma dificuldade tão grande como está acontecendo aqui no município. Verdade. Deputado, como nós estamos falando aí para mais 14 municípios da nossa região, e a gente sabe que o senhor trabalha em todo o estado do Rio, o senhor tem também emendas em outros municípios, fica à vontade aí para falar. Olha, eu queria dizer para você, amigo, amiga de toda a região, que se você quiser conhecer a emenda que foi disponibilizada para o seu município, para a sua cidade, basta entrar lá no nosso site, que tem todas as informações completas, www.glauberbraga.com.br. Se você for do município de Cordeiro e você entrar lá no nosso site, você vai ver que para o orçamento de 2017 a gente fez a indicação de uma emenda para a área de saúde. Se você for do município de Bom Jardim, você vai ver lá que a gente fez a indicação também de um recurso para a área de saúde, mas que a gente quer em breve ver lá a inauguração da creche no Alto de São José, que a gente está trabalhando por isso. Se você for do município de Macuco, você vai ver que a gente fez a indicação de uma emenda para um centro cultural. Entra lá no nosso site, que você, amigo e amiga de todos os municípios da região, vai ver aonde que tem emenda ou tramitando, ou já executada, ou que já foi disponibilizado para os municípios. Porque é legal a gente tá falando de uma região, a gente sabe que o senhor trabalha em todo o estado do Rio, poder prestar conta também para esses outros municípios. E é uma forma de ampliar o controle social, né, Cezinha? Das pessoas saberem, olha, o que o mandato fez, agora depende da prefeitura mandar um projeto, ou então não, a prefeitura mandou um projeto, mas o governo federal não mandou o recurso, até para que as pessoas possam acompanhar de quem é a responsabilidade, quem é que fez a sua parte e quem é que não fez. É verdade, porque cada um tem que fazer a sua parte. A parte do deputado foi apresentar a emenda. Agora o município tem que fazer os projetos. É verdade. E cada um. O governo federal tem que liberar os recursos, tem que ir liberando as parcelas. Então é importante que cada um faça a sua parte. E cobre, né? Fique Exatamente. sempre atento e cobrando. Deputado, passando agora para um segundo ponto, vamos então entrar nos que nos trouxe aqui verdadeiramente, que é essa verdadeira confusão e evolução que está no país todo em relação às reformas trabalhista e previdenciária e também a terceirização. A terceirização, então, foi uma surpresa, né? Um projeto que estava lá engavetado desde 1998, se eu não me engano, Isso mesmo. E de repente foi aprovado. Como que foi isso? Olha, Cezinha, o governo mudou de tática. Eles estavam botando pressão e força para aprovar a reforma da Previdência, que na verdade é um desmonte da Previdência Pública. Na proposta original que o governo mandou para avaliação,
eles exigiam, entre outras coisas, 49 anos de contribuição para você ter acesso à aposentadoria integral. A maioria dos brasileiros não vai conseguir contribuir 49 anos para a aposentadoria integral. Hoje, só 4% dos brasileiros pedem aposentadoria com mais de 49 anos de contribuição. Então você estaria, pela proposta original do governo, excluindo do sistema mais de 95% dos brasileiros. E qual é o motivo disso? Por que eles estão fazendo isso? Por dois motivos. O primeiro é para quando tiver crescimento econômico, o que sobrar de recursos do orçamento, eles canalizarem para fazer pagamento da dívida pública brasileira e amortização da dívida, que tem como principais beneficiários, os principais interessados em manejar esse sistema da dívida, os grandes bancos privados nacionais. E além disso, é para que você, para que aquela pessoa que tem um rendimento um pouco maior do que o salário mínimo, ele vá tentar fazer nos bancos privados também uma complementação da sua renda na previdência privada. Então essa proposta beneficia claramente o sistema financeiro nacional, os bancos privados. Qual é a justificativa que eles dão publicamente? A justificativa que eles dão é a seguinte: se não fizer a reforma, a Previdência vai quebrar. Só que os últimos dados que têm consolidados da Seguridade Social brasileira são do ano de 2015. Em 2015, ao invés de um déficit, o que na verdade a gente teve foi um saldo de 11 bilhões de reais. É claro que se você joga a economia do Brasil numa recessão ano após ano, a Previdência ou a Seguridade Social ao longo do tempo pode não ser sustentável. Mas aí você tem que trabalhar também pelo lado da receita, você tem que ter crescimento econômico, mas eles querem beneficiar os bancos privados. E aí a pressão sobre os parlamentares começou a ser grande. Esse virou um assunto na família, no local de trabalho, nas igrejas, e os caras sentiram que não iam ter votos suficientes para aprovar o desmonte da Previdência Pública. Aí eles alteraram a tática. Ao invés de colocar em votação, no primeiro momento, a reforma da Previdência, colocaram a votação da terceirização, que precisa de um número menor de votos, e da chamada reforma trabalhista, que é um desmonte da CLT. Porque a reforma da Previdência é uma alteração constitucional. Então eles precisariam de 308 votos. A trabalhista e a terceirização, não. Nesse caso em específico, são projetos de lei. Então eles precisavam da chamada maioria simples, maioria dos presentes. E a votação de uma urgência, eles precisavam de 257 votos. Repetindo, sentindo que eles não tinham os 308, botaram essas outras matérias para votar primeiro. Aprovaram a terceirização, que é um absurdo, porque não é garantir direitos do trabalhador que já é terceirizado, ou situações de terceirização que já existem. É possibilitar que toda e qualquer atividade do mundo do trabalho possa vir a ser terceirizada. Toda e qualquer atividade. Então, por exemplo, se você é professor de uma escola privada, a partir da aprovação dessa lei, o dono da escola pode te mandar embora e contratar por um salário mais baixo alguém que é de uma empresa terceirizada, uma empresa especializada em terceirização de professores. Isso é justo? É claro que não é justo. Já existe município em Santa Catarina com edital de licitação para contratação de professores pelo menor preço. E isso, a partir da aprovação dessa lei, passa a ser uma regra. A gente votou contra essa matéria porque a gente é do contra? Não, a gente votou contra porque ela prejudica milhões de brasileiros e brasileiras. A mesma coisa em relação à reforma trabalhista, que é o desmonte da legislação trabalhista. Hoje você tem a CLT. Se o dono do banco, por exemplo, se você for funcionário de um banco e o dono do banco chama o teu sindicato ou você para conversar e diz o seguinte: olha, vou ter que abaixar o teu salário porque a gente está passando por uma crise, não vou ter que te mandar embora. Hoje o funcionário do banco ou o sindicato pode virar para o dono do banco e dizer o seguinte: olha, desculpa, mas o senhor não pode fazer isso, porque a legislação impede que o meu salário seja reduzido. Quando você aprova um dispositivo de que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, você está garantindo
que qualquer negociação, como se ela fosse livre, ela não é livre, porque quem é o dono do empreendimento, ele sempre leva vantagem no processo de negociação. Isso vai garantir que ele consiga fazer com que a vontade de quem é dono do empreendimento prevaleça. E aí você joga a CLT, a legislação trabalhista, que foi uma conquista que vem da época de Getúlio Vargas, seja jogada na lata do lixo. E isso prejudica milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Eles foram votar urgência, não tiveram os 257 votos, e aí Rodrigo Maia fez como Cunha, botou para votar de novo, e de um dia para o outro, um golpe, né? Em 24 horas é um golpe, e em 24 horas, 24 deputados mudaram de ideia. No dia anterior tinham votado contra, depois de 24 horas votaram a favor. O que rolou nessa madrugada para que 24 deputados mudassem a sua posição em tão pouco tempo? É um absurdo. Verdade. E a gente deixa aí para os nossos telespectadores a indagação do deputado. O que rolou nessas 24 horas onde esses deputados mudaram de opinião? Gente, nós vamos continuar batendo papo com o nosso deputado. Primeiramente, nós vamos a um ligeiro intervalo, voltamos já já. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para a sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 2 da tarde no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Venha pro Posto Raça, agora com um novo visual. Combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito. Venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o farol aceso. Posto Raça, Avenida Governador Roberto Silveira, 2 Pedras. Esse você já conhece.
Bem, gente, voltando do nosso breve intervalo, vamos continuar batendo papo com o deputado Glauber Braga. Glauber, vamos falar agora sobre a reforma trabalhista, né? Eles querem implementar isso, retirando aí vários direitos e rasgando a CLT, né? Cezinha, na verdade é um desmonte da CLT, é isso mesmo. É jogar a CLT na lata do lixo, é rasgar a consolidação da legislação trabalhista. Entre outras coisas, eles propõem lá que o tempo de almoço possa vir a ser de 30 minutos. E a justificativa que eles usam é, não, se o trabalhador quiser. Quem é o trabalhador que quer diminuir o seu tempo de almoço de 1 hora para 30 minutos? Nenhum. Agora, a partir do momento em que o empregador, num acordo, propõe uma matéria como essa, e a partir dessa proposta o empregador diga que precisa fazê-lo porque senão vai ter que demitir, o trabalhador se sente obrigado a poder topar aquilo que é a proposta que foi realizada, que é a proposta que foi feita. Então, infelizmente, quando a gente diz que são mais de 100 direitos retirados, primeiro, porque é o projeto do relator da matéria, que é um deputado do Rio Grande do Norte chamado Rogério Marinho. Segundo, porque tem um dispositivo lá, isso é importante a gente sempre frisar, que diz que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Se a negociação prevalece sobre a lei, e a gente sabe que nessa relação entre empregador e trabalhador, o trabalhador é sempre a parte mais frágil, você jogou a CLT na lata do lixo. Porque o que vai prevalecer sempre é essa negociação, que de livre não tem absolutamente nada. Porque se você tem uma empresa terceirizada, que você tem trabalhadores lá, que podem ser contratados por um salário mais baixo, você tem um conjunto de trabalhadores tentando emprego e não conseguindo, o que você vai ter é exatamente o empregador, uma parte dos empregadores dizendo o seguinte, não, se você não aceitar essas novas condições, vai ter a possibilidade de novas contratações da empresa terceirizada. No final é isso que vai acontecer. E qual a justificativa que eles usam? Eles usam a justificativa de que precisa modernizar a legislação trabalhista para gerar mais empregos, porque a legislação trabalhista é muito antiga. Olha, modernizar é garantir direitos e não retirar direitos. Na legislação atual, você já pode ter aquilo que foi acordado prevalecendo sobre a lei, mas só naqueles casos que é para garantir direitos, para beneficiar o trabalhador. O que você não pode ter é o acordo prevalecendo sobre a lei para retirar direitos dos trabalhadores. E tem uma coisa a mais. Há muito pouco tempo atrás, o Brasil estava vivendo uma situação de pleno emprego. E como é que estava vivendo uma situação de pleno emprego? Com essa legislação, e hoje precisa alterar profundamente a legislação para você gerar emprego. Então, o argumento que eles utilizam não é sólido. Na verdade, o que a gente está vivenciando é de fato um período de crise, e nesse período de crise, o que se tenta fazer é retirar direitos de quem está na base da pirâmide, daqueles que são os mais pobres e a classe média, para garantir mais direitos a quem está no topo da pirâmide. No meio dessa crise toda, pega os últimos balanços dos principais bancos privados nacionais, que os últimos balanços deram lucro. Boa parte das empresas está tendo prejuízo, os trabalhadores estão tendo um prejuízo também, uma perda dos seus direitos e da sua renda, mas os grandes bancos nacionais estão ampliando a sua lucratividade. Esse projeto está sendo tocado exatamente para beneficiar esses que estão no topo da pirâmide e que são as grandes fortunas nacionais. É verdade, deputado. E a gente vai passar agora então para a reforma da Previdência. Perfeito. É também um tema bastante preocupante, né? Onde, se passar, eu particularmente não acredito, até porque a reação a nível de país está muito forte. Isso significa, né, o que está sendo falado, você vai morrer trabalhando, você não vai nem se aposentar. A gente está vendo aí uns comerciais na televisão onde usam um senhor dizendo que é preciso que passe a reforma da Previdência, porque senão os filhos e netos dele nunca irão se aposentar.
Mas a fala dele é completamente equivocada, porque se passar, é que os filhos e netos não vão se aposentar nunca. Quantas pessoas, né, quem que vive, que consegue pagar 50 anos praticamente de previdência para se aposentar com 65 anos, se começar a trabalhar com 16? É isso mesmo. Então também é uma covardia que esse governo está querendo fazer com a população, né? E a gente tem que trabalhar com as regras que estão no projeto original que foram mandados pelo governo, que agora eles dizem que alteraram isso, modificaram aquilo, mas o que eles não dizem é que eles podem fazer isso para diminuir a reação do povo e depois apresentar um destaque para que determinado ponto retome ao texto original que foi mandado pelo governo no plenário. Então tem perigo, né? E é engraçado que o Temer patrocina essas propagandas, mas ele se aposentou com um pouco mais de 50 anos. Exatamente. Né? Mas não quer que o povo tenha direito à sua aposentadoria. Além dos 49 anos que eles colocaram no texto original para a contribuição, tem um outro exemplo, Cezinha, que eu sempre faço questão de citar, que é o do BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. Para quem ganha per capita, por cabeça, em cada família, 1/4 de salário mínimo, ou seja, é a pessoa vivendo numa situação de miséria, de pobreza. É a pessoa que tem dificuldade sensorial de natureza grave, ou seja, deficiência, a partir de 65 anos. Sabe o que eles querem fazer? Que o BPC passe na proposta original do governo. As alterações que eles estão fazendo agora, elas podem ser revistas no plenário. Ao invés de ser 65 anos, eles passam para 70 anos e dizem que o benefício de prestação continuada, na proposta original do governo, pode ser menos do que um salário mínimo. Então isso, diferente do que o governo está falando, não é para tirar a mordomia de quem tem grandes salários nacionais. Eles estão tirando de quem recebe 1/4 de salário mínimo, com dificuldade sensorial de natureza grave, 1/4 por pessoa em uma família. Essa foi a proposta original que o governo mandou. Ah, não, mas agora alteraram. Mas e quem é que garante que não vai voltar no plenário da Câmara dos Deputados? Então é um absurdo que você esteja tirando o direito das pessoas se aposentarem integralmente para beneficiar a previdência complementar privada. Isso sim vai quebrar a previdência pública. Porque se o trabalhador parte do pressuposto, olha, eu não vou conseguir me aposentar, nem adianta eu contribuir, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de contribuir, porque ele sabe que não vai ter acesso à aposentadoria. Aí sim vai diminuir as receitas que são voltadas para a Seguridade Social. O que eles querem, o que parte do governo quer, é quebrar a Seguridade Social e a Previdência, para aí sim as pessoas ficarem independentes de fazer a previdência privada num banco privado. Eles querem quebrar para beneficiar determinados segmentos do sistema financeiro. E eles partem de uma mentira, que a Seguridade Social já está em déficit. Os últimos dados consolidados, eu quero repetir isso, são do ano de 2015 e teve um saldo de 11 bilhões de reais na Seguridade. Eu não sei se o telespectador está tendo assim, o entendimento que eu estou tendo. Na verdade, todas essas ações são para beneficiar os grandes financiadores de campanhas políticas, né? Apesar de falar que não pode, mas a gente sabe que acontece muito ainda isso. Deputado, uma outra coisa que chamou a atenção também é a questão da pensão. Hoje nós sabemos que uma grande maioria da população, principalmente os aposentados, estão ali na faixa do salário mínimo. Então trabalha o marido e a mulher, vive praticamente com 2 salários mínimos. Então estão querendo também acabar com isso. Na proposta original, primeiro dizia que a pensão era cortada em 50%, mais 10% por dependente. E também que você não poderia ter acumulação de aposentadoria com pensão, né? Que isso era algo que não seria mais permitido. Agora eles fazem algumas flexibilizações, mas o objetivo final é esse mesmo, né? É que você não tem acesso à pensão ou você tem um corte, era isso que estava na proposta original, de pelo menos 50% da pensão recebida, tirando a pensão das viúvas brasileiras, cortando pela metade. Para as mulheres, a mesma coisa, né?
As mulheres hoje têm um direito de uma aposentadoria um pouco mais cedo do que os homens. Isso é um favor às mulheres? Não, não é um favor às mulheres. É porque já está demonstrado em todos os estudos mais sérios que as mulheres têm a jornada tripla de trabalho. Numa sociedade como a nossa, que ainda é muito machista, a gente tem as mulheres trabalhando nas suas atividades formais, cotidianas, como por exemplo, no caso de Friburgo, nas confecções, né? Muitas mulheres trabalhando como costureiras, nas confecções friburguenses, né? Na própria modelagem, só que tem na nossa sociedade ainda o chamado terceiro turno, que é o terceiro turno da casa, né? Onde as tarefas que deveriam ainda não são compartilhadas como deveriam. Então, por isso, como um direito, as mulheres ganharam o direito de se aposentar um pouco mais cedo. Na proposta original que o governo mandou, acabava com isso também, né? Ou seja, todos teriam que se aposentar ao mesmo tempo. Agora eles botaram ali para 62, mas repito, pode voltar ao original no plenário. A mesma coisa para aposentadoria rural, Cezinha. Quem trabalha no Cabo da Enxada sabe o que é isso. Você não pode ter equiparação como se fosse a mesma coisa. Um trabalhador rural que trabalha no Cabo da Enxada e quem trabalha, por exemplo, como eu trabalho num escritório, é completamente diferente. O desgaste físico de um trabalhador que trabalha no Cabo da Enxada é muito maior. E eles estavam querendo tratar na proposta original também como se fosse a mesma coisa. É uma falta completa de sensibilidade. Em relação ao trabalhador rural, ainda tem a questão também de trabalhar direto com agrotóxico, né? Exatamente. Porque apesar de usar, muito não usa, de usar também aqueles mecanismos de proteção, realmente a qualidade de vida dessa pessoa vai para o espaço, né? E a perspectiva de vida, de anos de vida é muito menor, né? Você pega em determinadas regiões, aqui do Rio de Janeiro, mas do Nordeste brasileiro, né, principalmente, onde a expectativa de vida é muito menor. E aí como é que você vai num país continental como é o Brasil, igualar como se todas as realidades fossem iguais? Não são. É verdade. Deputado, agora vamos falar, falamos da reforma trabalhista, previdenciária, terceirização. Agora vamos falar da correlação de forças lá em Brasília. Como que o senhor vê a possibilidade de aprovação desses projetos? Cezinha, se fosse hoje, a Previdência eles não tinham os 308 votos que são necessários. Se fosse hoje? Se fosse hoje. Eles colocaram para um planejamento inicial para que fosse votado em março. E eles não conseguiram. Porque a pressão sobre boa parte dos deputados lá da base do governo, a pressão foi muito forte. E com essa pressão forte, eles viram que não tinham os 308 votos. Aí botaram para votar na frente a trabalhista e a terceirização. A terceirização, infelizmente, já está válida. Já não foi precisa sancionada. Passar pelo Senado? Não, porque eles pegaram um projeto, como você disse, que já tinha passado pelo Senado anteriormente, né? Há mais de 10 anos. E aí eles botam uma proposta como essa, como se tivesse sido votado ontem. É um absurdo. Isso depende só da sanção do presidente? Já sancionou. Já sancionou? Já sancionou. Lamentável, não? Então a terceirização total e restrita ele já sancionou. A trabalhista precisa ainda passar pelo Senado Federal. Disseram lá que vão criar 3 comissões antes de colocar a matéria em votação. E a Previdência precisa ainda passar pelo plenário da Câmara, mas precisam ser votados os destaques, que são as emendas na comissão. Na semana passada houve aquela movimentação dos agentes penitenciários que ocuparam lá o espaço da comissão, então eles não votaram ainda tudo na comissão. Vota na comissão, vota no plenário e depois vai para o Senado Federal. Hoje eles não teriam um número de votos suficiente. Agora, tem que manter a mobilização, porque é com a mobilização nas praças e nas ruas que a gente consegue reverter esse quadro lá dentro. Não adianta só a gente esperar. A gente tem que apoiar os movimentos que estão acontecendo contra esses desmontes da legislação trabalhista e da Previdência Pública. Verdade. Eu vou falar para o senhor uma frase que eu vi num grande meio de comunicação, uma mensagem do presidente para os seus deputados. Aqueles que não votaram no que ele mandou, no que ele pediu, que ele mandou, teriam os seus apaniguados, vamos colocar dessa maneira, os seus cargos seriam cortados. Como o senhor vê essa atitude feita pelo presidente
né? E com a imprensa dando uma conotação como que isso fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é um absurdo. Ou você vota, ou você vai perder isso, vai perder... Eu acho... Isso é um absurdo. Eu falei sobre isso lá no plenário da Câmara. O nome disso é chantagem explícita nacional. Não é crime? É chantagem explícita nacional e eles utilizam o argumento de que a coalizão de governo permite fazê-lo e que por isso não seria uma ilegalidade. Mas mesmo que não seja ilegal, é algo imoral, né? Ou seja, você explicitamente dizer para todo o Brasil que aquele deputado só está votando porque recebeu os cargos X, Y ou Z, isso é absurdo. E aí, Cezinha, a gente denunciou isso no plenário, mas o povo também tem que ficar atento. Porque um parlamentar que vota de um jeito e volta atrás, depois de receber o cargo X, Y ou Z, esse não merece estar no exercício da tarefa de deputado federal. Ele tem que ser cobrado por isso. Está traindo a confiança do povo. Claro, está traindo a confiança do povo e deixando de dar um voto ou negando um voto contra um projeto que é prejudicial por conta de interesses que não são republicanos. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é chantagem explícita nacional. É a mesma coisa que o Cunha fez. Está sendo feito agora pelo Temer, colocando no diário oficial os parlamentares que estavam perdendo os cargos por não votarem junto com o governo. Se um deputado, depois de perder cargo, volta atrás, ele está demonstrando também que não merece a confiança das pessoas e está no exercício daquele cargo. Bom, entendi. Deputado, então o senhor acha que existe a real possibilidade, né, desse sinistro projeto passar na Câmara? Cezinha, existe a possibilidade, porque eles estão jogando pesado, mas ao mesmo tempo eu tenho a esperança de que não vai passar. Mas é importante também a mobilização da sociedade. Importantíssimo. Parece que não faz diferença, mas quando entra lá na página do deputado, na internet, cobrando a posição dele, eu, por exemplo, estou fazendo isso. Acabou a votação, eu boto a lista dos que votaram contra o trabalhador, boto lá na minha página. E se o trabalhador for lá e entrar na página daquele deputado que votou contra ele e posta lá o teu comentário, manda uma cobrança para ele, é fundamental que essa cobrança seja feita, que essa cobrança seja realizada. Bom, deputado, a gente teria muito mais assunto para conversar, mas a gente sabe a sua agenda, tá? Obrigado, meu amigo. É um prazer. O senhor tirou um tempo da sua agenda para nos atender. Gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais. Cezinha, primeiro te agradecer mais uma vez, te parabenizar pela luta, né? Ter um programa como o teu, que está o tempo inteiro reivindicando em conjunto com a comunidade e que não está fazendo um trabalho dentro de quatro paredes, mas está fazendo um trabalho na rua com o povo ouvindo, é fundamental. Quero te parabenizar a tua equipe, as pessoas que fazem com que esse programa possa estar indo ao ar e ao mesmo tempo me colocar à disposição. Sempre que tiver dúvidas, questionamentos sobre matérias, posições polêmicas, críticas, eu estou aqui para responder, para dialogar e para estar junto com cada um e cada uma de vocês construindo um mandato que seja coletivo. Vamos manter a mobilização, gente, porque é essa mobilização que vai fazer com que a gente consiga dar essa virada de página de um programa que está sendo implementado, que está sendo colocado em prática no nosso país e que é ilegítimo porque nunca teria o aval das urnas. Esse programa nunca teria o aval das urnas e a gente não pode aceitar isso passivamente. Vamos continuar trabalhando para dar essa virada e para que esse desmonte da Previdência Pública Brasileira, da legislação trabalhista não venha a ser aprovado. Um abraço grande a cada um e a cada uma de vocês. Obrigado, Cezinha. Estamos juntos. Obrigado, meu amigo. Bem, amigos, o final do nosso programa hoje vai ser diferente, vai ser uma última homenagem que nós vamos estar prestando a um grande amigo meu, a um excelente pai, filho, irmão, tio, uma pessoa maravilhosa que só deixou lembranças boas aqui em nossa cidade e com toda a nossa família. Eu estou falando do grande herói
da tragédia de 2011, o subtenente Hamilton Tuller, que faleceu na última semana. E o Hamilton foi um guerreiro, lutou bravamente contra a doença durante 1 ano. Queria ficar com a gente, mas o Papai do Céu sabe o que faz e o chamou, e que ele esteja lá bem do lado dele e que sua família aí receba aí as nossas condolências. E lamentavelmente perdemos um grande homem, perdemos um grande amigo. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amores, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para a sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos.
Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União. Respeito. Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Venha pro Posto Raça, agora com um novo visual. Combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito. Venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o